minha argila tá tão dura que eu não consigo trabalhar. Ou então, nossa, essa argila veio tão mole, fica tudo pegando na minha mão, não dá pra fazer nada. Tem acontecido por aí? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu quero te mostrar qual é o ponto ideal pra gente trabalhar com cerâmica e como é que você corrige a umidade da sua argila. Oi, eu sou Carol Lamaita, artista plástica e ceramista, e nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você vai corrigir o ponto de umidade da sua argila. Porque sim, a gente consegue corrigir. Nem sempre a argila vai vir no pacote no ponto ideal, mas isso não é um problema. Então, quando a gente compra um pacote de argila para fazer cerâmica, ele normalmente vem assim, em pacotes de 10 quilos. Essa argila já está beneficiada, amassada, preparada, teoricamente num ponto ali de umidade certo. Mas vamos prestar atenção aqui em alguns pontos para corrigir se não tiver do jeitinho que é o que você gosta, tá? Primeira coisa, quando a gente compra o pacote, pode ser que você aperte assim a massa e te dê um pouco a sensação de que ela tá dura. Isso é uma característica normal das argilas. Quando a argila fica em repouso, ela tende a ficar assim mais firminha, mais durinha. E quando ela começa a se movimentar, ela vai ficando um pouco mais macia, mais maleável. Esse é um dos motivos até pelo qual a gente amassa, né, a argila, para tirar as bolhas de ar antes de começar a trabalhar. Claro que se a gente for amassando, amassando, amassando eternamente, nossa mão é quente e ela vai retirando a umidade da argila. Então, amassar demais também pode fazer com que a sua massa fique um pouco ressecada. Ai, Carol, nesse caso, posso colocar água de volta na massa? Pode, mas vamos ver como, tá bom? Então, olha só, comprei o meu pacote de argila, certo? Não sei como é que ele veio. Não sei se ele tá muito molhado, se ele tá muito mole, se ele tá muito duro. Então, o que a gente vai fazer para ver? Normalmente, em volta do pacote aqui, onde está em contato com o saquinho, eu tenho uma área meio molhada. Por quê? Toda essa umidade dá uma evaporadinha, fica aqui em contato com a superfície do saquinho e me dá uma sensação que aqui em volta tá meio melado, ó, que tá meio mole, tá sujando, certo? Não se engane por aqui. Primeiro que a gente vai fazer, cortar um pedaço dessa argila e sentir como é que ela tá como um todo. Porque se tiver só essa superfície aqui externa assim molinha, só conforme a gente vai amassando essa argila, ela já vai ficar com uma umidade mais distribuída e ela vai ficar boa para trabalhar, tá bom? Então não se iluda logo de cara só com essas beiradinhas aqui. As beiradinhas vão estar sempre mais molhadas, tá bom? Aí a gente normalmente usa um fio para cortar nossa argila. Então vamos lá, vou tirar aqui um pedaço e vamos ver como é que ela está. Vou colocar esse aqui de lado. Então, ó, apertando aqui no meio da minha massa, eu tô vendo que ela não tá tão molhada que nem ela tava ali, certo? Ela tá um pouquinho mais firme. O que eu vou fazer? Vou amassar essa argila. A gente sempre vai optar por uma superfície que seja porosa para fazer isso. Por quê? À medida que eu amasso a argila e volto, a umidade solta da superfície e a argila não gruda. Quer ver? Ó, eu vou chegar aqui pro lado. Se eu fosse amassar direto aqui nessa mesa, que tem um tampo de fórmica, ó, só de passar o dedo já sujei. Se eu pego essa argila molhada e aperto ela aqui, olha só o que acontece. Gruda tudo. Tá vendo? Ó, eu vou tentando amassar, quanto mais eu amasso, mais ela gruda. Porque eu não tenho uma superfície que está expulsando a massa para mim. Então, nunca opte por esse tipo de superfície, vai te dar a sensação que a massa tá super molhada e ela não tá. Ela só tá grudando porque a superfície tá fazendo a argila grudar, certo? Então, vamos voltar aqui para nossa superfície porosa e a gente vai amassar. Se eu ficar muitas vezes amassando sempre em cima de um mesmo lugarzinho, e vamos supor que eu tô em cima de um pano fininho, ou que eu tô com um MDF muito fininho, ele vai ficar encharcado logo. E aí pode ser que essa argila grude de novo. Então a dica aí é você ir mudando um pouquinho de lugar. Então, ó, amassei um pouquinho aqui, vou chegar aqui pro lado um pouquinho. Enfim, amassei aqui um pouquinho, percebe que essa massa, ela já não está mais grudando que nem ela estava? Só que a minha mão que estava suja, continua suja. Não é igual fazer pão, que à medida que a gente vai chegando no ponto do pão, a massa vai roubando a argila da nossa mão e a gente fica com a mão limpinha de novo. Não vai acontecer. Então, se você começou e a sua mão estava suja, ela vai continuar suja, tá bom? Mas a massa, ó, ela não está mais grudando. Eu bato a mão aqui, ó, não tá mais saindo argila na minha mão, tá? Então isso aqui não é um indicador de que a sua argila tá muito mole, certo? Bom, se ela tiver muito mole, eu amasso e tá aquela melequeira aqui, tudo gruda na madeira, tudo dando errado, o que você vai fazer? Você vai secar um pouco mais essa massa. Algumas alternativas. Você pode pegar uma tábua de gesso e você vai ficar ali amassando essa argila na tábua de gesso. Ou ainda você pode fazer umas pequenas pontes
para deixar essa argila secar. Eu acho mais prático, né? Assim você não precisa ficar ali um tempão amassando essa argila. Então, como que é isso? Você vai pegar uns pedaços aqui da sua massa e você vai fazer umas cobrinhas gigantes, uns rolos. De qualquer jeito assim, tá? Não precisa fazer rolinho na mesa, mesmo porque se ela tá mole, você não vai conseguir fazer o rolinho na mesa. Tá aqui na mão mesmo, assim, ó. E aí a gente vai fazer umas pontezinhas. Para que isso? Desse jeito eu tenho muitas partes da argila em contato com o ar. E aí eu vou colocar isso aqui assim na mesa, ó. Porque eu tenho um monte de superfície em contato com o ar. E aí você vai deixar isso aí um tempo. De vez em quando você vem e dá uma apertadinha assim para ver como é que ela tá. E aí, ó, quando você perceber que tá tudo já um pouquinho mais firme, você vem juntando todas essas partes e amassa tudo de novo. Quanto tempo vai levar isso, Carol? Depende de onde você estiver. Mas não é um tipo de coisa que vai levar assim de um dia para o outro, tá? É uma coisa que você vai fazer no mesmo dia. Inclusive, se você, por exemplo, deixou ali durante o dia, chegou no final do dia, você ainda acha que essa massa tá muito mole, não deixa ela passar a noite assim não, porque no dia seguinte pode ser que ela esteja muito seca. Aí você cobre com plástico e no dia seguinte você continua o processo. Mas então, já sabemos, a massa chegou, parece dura porque ela tá em repouso. Agita essa massa um pouquinho para ver se de fato ela tá dura. Se ela tiver muito molinha, amassa para ver se não é questão de deixar ela mais homogênea. Já amassei e ainda assim ela tá muito, né, mole, aí você faz umas pontezinhas e espera ela secar um pouquinho e depois ela vai estar pronta para usar. Certo? Qual é a outra possibilidade? Comprei o meu pacote de argila e ele está muito duro. Então, vamos lá. Ou ainda, tinha um pacote de argila que eu usei, estava ótimo, estava maravilha, peguei, usei, guardei um pouquinho, e na hora de fechar, não fechei muito bem. Ficou aquele saco assim, meio fechado com aquela preguiça, sabe? Assim? E aí foi entrando um ar aqui, e essa argila foi ressecando. Eu ainda consigo, por exemplo, fazer alguma coisa aqui, ó. Ó, se eu apertar, eu ainda consigo tirar um pedaço, mas ela tá dura, não tá? Ó, essa daqui tá mais ainda, ó, tá dura, não tá? Ó, mas eu consigo com esforço tirar pedaços. Ela ainda está maleável. Eu consigo amassar essa argila? Não consigo. Mas eu conseguiria, por exemplo, pegar essa argila e com uma ferramenta e esculpindo essa argila? Conseguiria. Então, se você quer trabalhar com uma argila mais dura, minha recomendação, pega o seu pacote, amassa, deixa nesse saco mal fechado e ela vai estar nesse ponto bem firme, se você quiser vir depois com uma ferramenta para ir escavando, esculpindo aqui. Por quê? Você já vai ter amassado a argila. E aí uma dúvida que aparece muito. Posso amassar a argila num dia para usar no outro? Pode. Ela só vai guardar aquela propriedade de conforme ela está em repouso, ela fica mais firme. Mas se você quiser usar num outro dia para ir pro torno, para fazer alguma coisa com ela mais molinha, é só dar umas batidinhas assim nela que ela vai se movimentar de novo e vai ficar macia. Não precisa amassar tudo de novo, tá bom? Mas vamos supor que o saco estava mal fechado e essa argila ficou assim um pouquinho mais durinha, tá? O que você não vai fazer? Você não vai pegar água e sair passando. Tem uma quinta série que habita em mim, que eu sei que habita em você também, que a gente não pode ver um potinho de água com argila, que a gente vai pondo e vai virando aquela lama. O que acontece se eu vou pegando assim? Então vamos supor, né? Peguei aqui esse pedaço e aí eu venho com a mão molhada, ó, e vou tentando fazer isso aqui. E aí eu vou tentando devolver água para a massa desse jeito. O que acontece? Eu não estou hidratando por igual essa massa. Eu vou ficar fazendo essa lama na massa e na minha mão. Eu não vou ficar com uma massa homogeneamente macia. Eu vou ter pedaços mais molhados, mais moles e outros pedaços mais firmes. Tá? Então, para ter uma massa que está de maneira homogênea, toda molinha de novo, a gente precisa reidratar esse bloco de argila, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? É uma característica da argila que ela absorve a água. Então, se eu fico só fazendo assim, eu tô só colocando água na superfície da massa, ela não tá sendo absorvida lá para dentro. Se eu quiser que toda ela receba essa água de volta, tem um jeito bem prático de fazer isso. Vai levar um tempinho? Vai, de um dia para o outro, mas você não tem que fazer nada, é só esperar. Que jeito é esse? Tem duas alternativas aqui. Ou você vai pegar a sua massa e separar assim, ó, vários pedacinhos. Vai separando troços assim, tá vendo? Não precisa ser muito pequenininho não. E aí vai picotando tudo aqui, deixa tudo bem soltinho. Por que isso? Para eu ter mais área de superfície de contato aqui. Aí você vai despedaçar essa argila todinha, devolve ela pro saco
Pega um potinho de água, não precisa ser tanta, vai depender do quanto ela tá dura, e você vai dar uma hidratada até perceber que tem água passando por toda a argila. Não é para ficar sobrando água, não é para ficar um dedo de água no saco, é só para ver que todos esses pedacinhos ficaram molhados. E aí você vai fechar muito bem fechado, esperar até o dia seguinte. No dia seguinte você vai perceber que essa argila absorveu essa água e ela já tá mais molinha, igual aquela outra que a gente estava vendo no começo do vídeo, certo? Outra possibilidade, se você não quiser ficar ali despedaçando a sua argila, é você pegar o seu pacote e pegar um palito comprido, um cabo de colher de pau, alguma coisa compridinha e durinha, que você consiga, ó, espetar até lá embaixo. E aí você vai fazer alguns furos aqui. Bom, feito isso, aí você vai pegar um pouquinho de água e vai jogar aqui em cima. O intuito é que realmente ele penetre nesses furinhos. Ó, faz até uns barulhinhos. Coloquei aqui esse pouquinho de água, vou fechar o meu saquinho. Bem encostado, não precisa fechar aqui para deixar aquele monte de ar. Fecha bem encostadinho. E aí eu vou deixar ele aqui fechado até amanhã. O que eu tenho que me certificar? Que esse saco não tá todo furado, o saco precisa estar bem fechado. Aliás, na maioria das vezes que a argila resseca, não é nem porque você não fechou muito bem o saco, é porque tinha algum pedacinho do saco, algum furinho, e por esse furinho vai entrando ar e a argila vai perdendo umidade por ali, e por isso ela vai ficando mais dura. Então, deixando isso aqui de um dia para o outro, sem ficar mexendo, no dia seguinte você vai lá, amassa a sua argila, ela vai estar num ponto bom para você usar de novo, tá bom? Existe ainda a possibilidade da sua argila secar completamente. Então, vamos supor que você fez umas peças e elas deram errado, tá? Fiz a peça, não gostei, ela deu errado. O que a gente pode fazer? A gente pode reciclar essa argila. Então, olha só que coisa maravilhosa. A argila, ela não estraga nunca. Nunca. Então, assim, um papo para um outro dia, inclusive se você quiser saber melhor desse papo, me conta aqui nos comentários. Fala, quero saber mais da história da argila e eu te conto. A argila ela é proveniente das rochas sedimentares. Então, ela levou centenas de milhares de anos para ser formada. Não é porque ela virou pote, vaso e ficou paradinha aqui que ela vai estragar. Não vai. Se eu quiser refazer isso aqui, não gostei, deu errado, passou do ponto, secou demais e eu não dei acabamento, eu posso só fazer outra. E aí, quando ela tá assim bem sequinha, o que a gente vai fazer? Simplesmente quebrar. Inclusive terapêutico, né? Com essa argila toda quebradinha, a gente consegue reciclar isso aqui e fazer ela voltar para aquele ponto. Como é que você vai fazer isso? Inclusive, tem esse vídeo aqui, ó, que tá lá no meu Instagram, onde eu mostro todo esse processo. Então, é fundamental que essa argila esteja muito seca. Aí você vai colocar água, vai esperar essa água ser absorvida, depois ela vai chegar num ponto ideal para você poder amassar. Deixa ela descansar por um tempinho para ela ganhar mais plasticidade e aí você consegue usar ela de novo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse vídeo lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá no meu Instagram, você já, por favor, passe a seguir. E aqui também, já ativa o sininho, segue, manda para as amigas. Vamos aumentar aí essa comunidade de ceramistas apaixonada por cerâmica e por empreendedorismo, que é o foco aqui do nosso canal, certo? Bom, detalhe super importante sobre esse processo da reciclagem. Enquanto a sua argila estiver maleável, mesmo que ela esteja dura, né? Então assim, tá dura, mas tá maleável. Eu posso reidratar. A partir do momento que ela está firme, então ela pode até estar como essa daqui, completamente úmida, molhada, só que firme. Eu não consigo mais reidratar. Aí o ideal é deixar essa argila secar. Depois que ela estiver totalmente seca, a gente faz esse processo aqui da reciclagem. Eu não posso reciclar com esse processo aqui, né, de quebrar tudo e colocar água, pedaços de argila que ainda estejam úmidos. O que vai acontecer? Eu vou hidratar a superfície, mas ali no meio ela vai estar guardando aquela umidade, não vai se desmanchar, que é o que a gente quer que aconteça para o processo de reciclagem. Então, para reciclar e ter uma argila que vai estar sem nenhum gruminho, bem lisinha, boa para usar, deixa secar muito bem. Pode pôr no sol, quebra antes para secar mais rápido, se for o caso, e aí você pode partir para o processo de reciclagem, certo? Enfim, dá para você virar um mestre ceramista com o seu primeiro pacote de argila. É só você fazer suas peças, o que tiver dado errado, você recicla, passou do ponto, reidrata, dá para fazer
muita coisa com pacote de argila. Lembrando que ela é 100% infinitamente reciclável, mas que ela não é renovável. A gente não consegue produzir mais argila. Diferente, né, se a gente fosse trabalhar com papel, por exemplo, você fala, eu vou plantar mais árvores. Com argila isso não acontece. Então a gente aqui está consumindo um material rico, abundante, generosamente cedido pela natureza, mas que a gente não consegue repor. Então vamos lembrar disso, né, de ter esse olhar mais responsável, mais sustentável, de usar até o limite do que a gente pode e terminou de usar, vamos reciclar e vamos usar de novo. Não tem desculpa para jogar argila no lixo. E outra, já que estamos aqui falando de empreendedorismo, antes de queimar suas peças, pensa bem, já está na hora de queimar essa peça? Porque uma peça que foi queimada, deixou de ser argila, virou cerâmica. Aí ela não é mais reciclável. Aí essa peça vai durar para sempre. Então vamos ter esse cuidado também, esse olhar atento na hora de ir produzindo as peças para realmente levar adiante aquilo que faz sentido. E quando eu digo faz sentido, não é assim, a minha peça está muito perfeita para ser queimada. Não, pode ser que ela esteja completamente imperfeita e seja justamente isso que você quer se lembrar e celebrar. Nesse caso, queime sim a sua peça. Mas pense aí, pondere o quanto que você vai produzir, o que tem que ser queimado, o que era exercício, o que realmente vai virar peça, vai virar produção. Vamos ter aí esse olhar consciente e de volta generoso com a Mãe Natureza, da mesma maneira que ela teve esse olhar generoso com a gente de fornecer esse material muito incrível e maravilhoso que é a argila, certo? E aí, se ficou alguma dúvida, conta aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber e te ajudar e te responder. Não esquece de seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho, porque toda semana que tiver um vídeo novo, você vai ser lembrado, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.